Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 8 de outubro de 2022. Estou entrando, eu fiz um vídeo ontem à noite, mas estou entrando no ar hoje. Normalmente é difícil fazer um dia seguido ao outro, mas estou entrando no ar porque hoje aconteceu, hoje bem cedo, na Ucrânia, que é na Crimeia, né? Mas a Crimeia é ucraniana, ocupada pelos russos. As operações especiais da Ucrânia destruíram parcialmente a ponte de Kerch, que essa ponte de Kerch fica na Crimeia, que liga a Crimeia à Rússia. Então, causando sérios prejuízos e sérios danos. O que eu vou mostrar, vocês vão ver aqui nos vídeos, nas fotos, e vou comentar também esse acontecido. Inicialmente, eu quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, o que vocês estão vendo aqui é inédito, vocês não veem em outros canais. Espero contar com vocês, por favor, inscrevam-se, é muito importante para o crescimento do canal. E também eu peço a vocês que deem o like e compartilhem com as suas redes sociais. Uma explosão causou um colapso parcial de uma ponte que liga a península da Crimeia à Rússia. No sábado agora, ontem, né, na realidade aqui era ontem, mas era madrugada lá na Ucrânia, né, quando aconteceu aqui ainda era sexta-feira. Ela danificou uma importante artéria de abastecimento para o vacilante esforço de guerra da Rússia no sul da Ucrânia. Autoridades russas disseram que um caminhão-bomba explodiu e causou essa explosão. Morreram 3 pessoas, mas também 2 composições de trens que transportavam material logístico e também inflamável, combustível explosivo, acabaram incendiando na pista ao lado, que era a pista de trens, né? Então, de um lado circulam caminhões e do outro lado de carga ou pessoas, né? E do outro lado circulam trens. É o primeiro momento a desculpa que a Rússia deu. Mas o presidente do parlamento regional ali na Crimeia, eles têm um parlamento que é apoiado também pelo ditador russo, acusou imediatamente a Ucrânia de estar por trás da explosão, embora que ele esteja certo. Embora que a própria Moscou, lá, o ditador, ainda não atribuiu a culpa a ninguém, até pelo menos o momento que eu estou concluindo esse vídeo. Autoridades ucranianas ameaçaram repetidamente atacar a ponte por diversas oportunidades e chegaram a atacar outros pontos da Crimeia e elogiaram a destruição. Porém, assim como a Rússia não se manifestou, o presidente Zelensky não se manifestou. Mas através de um auxiliar dele, disse que de fato, esse auxiliar dele, vocês vão ver no vídeo, o Podolyak, que foi bem sucedida, e ele disse que tudo que a Rússia roubou da Ucrânia tem que ser e fez na Ucrânia roubado tem que ser destruído. E uma fonte militar também confirmou, mas é uma fonte não identificada, o militar não quis se identificar e disse que de fato foi um atentado feito com sucesso pelas forças especiais ucranianas. O interessante, né, que ele ocorreu um dia depois que o presidente russo Vladimir Putin completou 70 anos. Isso é um golpe humilhante e um presente muito caro para ele, porque o prejuízo é grande, né? E isso, até alguns analistas têm dito, pode aumentar a aposta em sua guerra contra a Ucrânia, que é considerado a Crimeia uma linha vermelha. Mas outras vezes a Crimeia já foi atacada também, e só que recentemente ele renovou ameaças nucleares. Não acredito que vai acontecer nem nessa hora e nem mais tarde, porque isso, como eu já disse no meu vídeo de ontem, isso tem repercussões muito sérias, inclusive na própria Rússia, que seria atingida pela radiação, mesmo uma arma nuclear tática. Horas após a explosão, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o chefe da Força Aérea, general Sergei Surovikin, seria o comandante de todas as tropas russas que lutam na Ucrânia. Então, já mudaram o comando. Antes era um comando descentralizado, tinham diversos comandantes, não tinha um comandante geral. Agora o Putin nomeou imediatamente um comandante geral, que é o comandante da Força Aérea. E essa declaração marcou a primeira nomeação oficial de um único comandante para toda a força russa na Ucrânia durante o verão. Os militares anunciaram que Surovikin foi colocado no comando das tropas russas, né? Em outro revés, potencial para o ditador Putin, um funcionário apoiado pelo Kremlin em Kherson, que é uma das 4 regiões anexadas à Rússia na Ucrânia, anunciou uma evacuação parcial de civis, ou seja, os civis estão começando a ser evacuados porque
os ucranianos estão avançando. Então eles estão pedindo aos civis que evacuem. Então, muitos não querem ficar nas suas casas porque consideram-se ucranianos. Aliás, em Kherson, uma grande maioria. E ele é o vice-chefe da administração de Kherson que disse isso, e ele foi nomeado pelo presidente Vladimir Putin, o ditador da Rússia. Parlamentares russos pediram que Putin declarasse uma operação de contra-terrorismo em resposta ao bombardeio da ponte. Tal movimento poderia ser usado pelo Kremlin para ampliar ainda mais os poderes das agências de segurança russas, proibir comícios, aumentar a censura, introduzir restrições a viagens e expandir uma mobilização parcial, que Putin ordenou no mês passado. Na realidade, isso quer dizer prisão indiscriminada a qualquer hora do dia, da noite e tortura. Né? É isso que ele quer dizer, porque comício lá ninguém faz por causa disso, né? Nem política lá é proibido, não existe democracia, né? Entre outras coisas. Então isso é para arrochar e perseguir e procurar fontes de resistência, inclusive. O Comitê Nacional Antiterrorismo da Rússia disse que na realidade era um caminhão-bomba, fez com que 7 vagões ferroviários que transportavam combustível pegassem fogo, resultando em um colapso parcial das 2 seções da ponte. Um homem e uma mulher que atravessavam a ponte em um veículo foram mortos pela explosão e seus corpos foram recuperados, disse o Comitê de Investigação da Rússia. Não forneceu detalhes sobre a terceira vítima ou sobre o que aconteceu com o motorista do caminhão. A explosão ocorreu apesar de todos os veículos que passam por ela passarem por verificações automáticas de explosivos por sistemas de controle de última geração, atraindo uma série de comentários críticos de blogueiros de guerra russos. O caminhão que explodiu era de propriedade de um morador da região de Krasnodar, no sul da Rússia. Inclusive a ponte vai a Krasnodar, né? Disse o Comitê de Investigação da Rússia. Ele disse que os investigadores chegaram à sua casa como parte do inquérito, estão checando, estão analisando a rota do caminhão e o proprietário que mora em Krasnodar, porque essa ponte de Kerch, ela vai da Crimeia à cidade de Krasnodar, que fica justamente ali às beiras do Mar de Azov ali. A ponte de 19 quilômetros, aproximadamente 12 milhas, sobre o Estreito de Kerch, liga o Mar Negro e o Mar de Azov. Foi inaugurada em 2018 e é a mais longa da Europa. O projeto custou 3,6 bilhões de dólares. É um símbolo tangível das reivindicações do ditador Putin e sua gangue do Kremlin sobre a Crimeia e favoreceu um vínculo essencial com a península que a Rússia anexou na Ucrânia em 2014. O próprio Putin inaugurou ela em 2018, fazendo um passeio dirigindo um caminhão e com uma carreata de caminhões e carros e demais carros atrás dele. A Crimeia tem um valor simbólico para a Rússia, é fundamental para sustentar suas operações militares também no sul da Ucrânia. Enquanto a Rússia ocupou áreas ao norte da Crimeia no início da invasão e construiu um corredor de terra ao longo do Mar de Azov, a Ucrânia está pressionando uma contraofensiva para recuperá-las e está tendo sucesso até agora. Muitas áreas já foram recuperadas, não conseguindo os russos fazer a ligação da Ucrânia de Kherson pelo istmo para chegar na Crimeia. O Ministério da Defesa russo disse que as tropas no sul estão recebendo os suprimentos necessários por meio de um corredor terrestre e por mar, mas a maioria está vindo por esse corredor terrestre que justamente era usada a ponte, ou seja, é um prejuízo muito grande até eles recuperarem a ponte e eu acredito que eles vão recuperar essa ponte. O Ministério da Energia da Rússia disse que a Crimeia tem combustível suficiente por 15 dias apenas e que está trabalhando em maneiras de reabastecer e repor esse estoque. Essa energia, esse combustível, ele vinha justamente através de trens que abasteciam a Crimeia. O tráfego de trens e automóveis sobre a ponte foi suspenso. Inicialmente ninguém disse por quanto tempo, mas agora, bem recente, coisa de 1h30, 2 horas atrás no máximo, a Rússia já anunciou que esse tráfego ficará suspenso por alguns meses até que tudo possa ser reparado. Ou seja, o estrago foi grande e foi profundo. Acertaram quase com a estaca no coração do vampiro, mas não morreu ainda. O tráfego ferroviário será retomado assim que foi feito o reparo. Embora que, na minha opinião, pelo que eu vi das fotos e dos filmes, eu achava que 2 a 3 semanas iriam fazer essa recuperação, mas pelo que o Ministério anunciou, disse que não, ou ele anunciou um tempo maior como precaução, não sabemos. Mas também eles estão sujeitos a mais bombardeios, a ponte está ao alcance dos HIMARS da Ucrânia, né? Ou de mais algum golpe de mão
do exército ucraniano relativamente a seus comandos de operações especiais. O presidente do Parlamento Regional da Crimeia continua culpando a Ucrânia e está dando declarações na imprensa, né, o tempo todo, né? Mas, na realidade, estão fazendo média com o chefe deles, das quais eles são fantoches, que está lá no Kremlin, o ditador russo, no caso. As medidas que estavam muito atrasadas não foram tomadas e a operação especial vai ser transformada em uma operação antiterrorista, segundo fontes da Rússia. Eles querem que, como os russos não se preocuparam muito com isso, mas os russos disseram que não se preocuparam, mas se preocuparam, porque eles criaram até uma unidade de fuzileiros navais e uma de navios patrulha para defenderem a ponte, e assim mesmo estão sendo muito criticados a Marinha e os fuzileiros navais dentro da própria Rússia, porque deixaram que isso acontecer, e os serviços de inteligência que não detectaram esse atentado que a Ucrânia fez com muito sucesso. O Sergei Milenov, chefe da facção russa justa no parlamento, da facção Rússia Justa no parlamento russo, disse que a Rússia deveria responder à explosão na ponte atacando a infraestrutura principal da Ucrânia, incluindo usinas de energias, pontes e ferrovias. Bom, falou besteira, falou bobagem, apenas um discurso político, porque é isso que a Rússia vem fazendo. Inclusive ela já nacionalizou, roubou a maior usina nuclear da Europa, que é de Zaporizhia, que eles estão lá dentro, inclusive com tanques de guerra e lançadores de foguetes, né, apresentando um perigo não só para a Ucrânia, mas para toda a humanidade, no caso de alguma explosão ali dentro. E essas declarações, então, são infundadas e infantis desses membros do parlamento ou de alguém que venha fazer, né? Mas estão pressionando o Putin para declarar uma operação contra terrorismo, nesse curto tempo desde a explosão na ponte até agora. O líder parlamentar do partido do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no sábado, chegou a não disse que Kyiv era o responsável, né, sábado, no caso hoje, mas pareceu atribuir em consequência a tomada da Crimeia, né? Ele, na verdade, pisou um pouco em ovos, né? A construção ilegal russa está começando a desmoronar e pegar fogo. A razão é simples: se você construir algo explosivo, mais cedo ou mais tarde ele explodirá, escreveu David Arakhamia, líder do partido Servo do Povo, no Telegram. Na realidade, como o Zelensky ainda não se assumiu, apenas um assessor dele, como eu disse no início, tomou uma posição e falou, que vocês viram no vídeo aqui. O serviço postal ucraniano também anunciou que emitiria selos comemorativos da explosão. Isso é cômico. Como fez após o naufrágio do navio Moskva, que era um navio capitania da Marinha Russa, lá no Mar Negro, que foi um cruzador russo, por um ataque ucraniano no final de maio. O secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, Oleksiy Danilov, tweetou um vídeo com a ponte Kerch em chamas do lado esquerdo e um vídeo com Marilyn Monroe cantando o seu famoso "Parabéns, Sir". Ela cantou para o presidente Kennedy por ocasião do aniversário, e justamente era o aniversário do Putin ontem, onde ele completou 70 anos. O Moscou, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, que vocês também viram no vídeo aqui, disse que a reação do regime de Kiev à destruição da infraestrutura civil mostra a natureza terrorista. Mas quem são eles para dizer isso? Quem é essa Maria Zakharova para dizer isso, né? Eles são terroristas, matam, estupram, destroem bairros residenciais inteiros e agora estão fugindo como ratos do exército ucraniano. Fizeram crimes de guerra à altura de Hitler. Em agosto, a Rússia sofreu uma série de explosões em uma base aérea, por exemplo, na Crimeia, e o depósito de munições também lá foi destruído, o que destacou a vulnerabilidade da Crimeia e do exército russo local. As autoridades locais da Crimeia fizeram declarações conflitantes sobre o que a ponte danificada significaria para os moradores e sua capacidade de comprar bens de consumo na península, um destino popular para turistas russos, também durante o ano que abriga o porto de Sebastopol, uma cidade importante e a principal base naval no Mar Negro da Rússia. A Associação de Agências de Turismo da Rússia estimou que cerca de 50 mil turistas estavam na Crimeia de férias no momento da explosão e que poderão ter dificuldades de sair da Crimeia por causa disso. Pelo menos por terra, e por lado da Ucrânia não dá. Então vão ter que sair ou a nado ou de navio. Em outros lugares, a usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, perdeu sua última fonte de energia externa
apenas como comentário, o restante como resultado de novos bombardeios, e agora depende de geradores a diesel de emergência, falou o órgão de vigilância nuclear da ONU, que está lá com seus técnicos. E essa explosão na ponte também ocorreu horas depois que as explosões abalaram a cidade de Kharkiv. Os russos atacaram um pouco antes de madrugada Kharkiv, no leste da Ucrânia, já no início da madrugada de sábado, e fazendo enormes nuvens de fumaça para o céu, provocou uma série de explosões secundárias também. E aonde? Atacou os militares ucranianos? Não, covardes. Atacaram civis, atacaram prédios e atacaram casa. Eu acho que estão tendo o que merecem e por causa disso vão ser expulsos da Ucrânia. Eu torço por causa disso porque eu detesto Hitlers, sejam antigos, contemporâneos ou futuros. Lugar de assassino não é para dirigir nenhum país do mundo. Como vocês puderam ver, né, nos vídeos que eu mostrei, nas fotos, a ponte, é claro, ela continua em pé. Num determinado trecho que ela foi, vamos dizer, danificada. Não dá para dizer que é destruída, que a ponte não foi destruída. Não, dependendo do ataque, poderia até ser. Mas isso é muito simbólico, porque o Putin gastou muito dinheiro. Para ele era muito importante essa ponte para que ele pudesse fazer a integração da Crimeia com a Rússia, quando eles invadiram, tomaram e roubaram a Crimeia da Ucrânia. Então, para isso ele é importante. Então, isso é simbólico. E é simbólico também um dia depois do aniversário dele. Talvez se pensasse fazer no dia do aniversário, mas tem as decisões militares que isso deva ocorrer no momento certo para evitar baixas do lado ucraniano, é claro. E também o efeito surpresa. E, de fato, deu certo. Acredito que os russos vão reconstruir, ela poderá voltar ao normal, mas não quer dizer que ela não seja bombardeada de novo, né? Ela pode ser bombardeada pelos lança-foguetes HIMARS, por drones, como o porto e a base militar, onde foram destruídos 9 aviões russos, Su-29, Su-25, foram destruídos 9 por drones ucranianos, né? E agora temos esse ataque aí. Como a Ucrânia oficialmente não está se manifestando, apenas extraoficialmente, não sabemos efetivamente o que foi usado, mas sabe-se que é uma explosão que teve alto impacto, mesmo que a ponte tenha 19 quilômetros. Precisa de muito explosivo para destruir essa ponte de 19 quilômetros. Agora, o que sabe-se é que, de fato, a Rússia está com problema. Está com problema de mobilização, né? Está com problema de logística. Agora vai ficar pior a logística, né? Ela tem estoque de combustível, como eu falei, só para 15 dias. Ela vai ter que dar um jeito de trazer. Ela trazia por linha férrea que vinha em cima da ponte. Então, de fato, está muito complicada. E a situação do Putin está complicada internamente com isso. Uma coisa, né? As televisões mostraram, eu vi na televisão russa essa explosão, né? Então está todo mundo vendo, não só nas redes sociais, ou seja, foi impossível esconder, mesmo as televisões domesticadas que mostram só aquilo que o ditador russo quer que seja mostrado. Então ele está com problemas, está sofrendo muitas críticas internas. E tem muita gente da elite russa que está criticando essa guerra. E o povo está dizendo que essa guerra não precisa, que é uma guerra do Putin. Tem gente dizendo, Putin, que vá para a linha de frente, nós não queremos ser mobilizados. Vai ele com seus ministros lutar lá na frente. Eles falaram, estão falando isso. Né? Isso, inclusive, na linha de frente já estão falando isso. Né? Não queremos morrer pelo Putin, queremos voltar para casa. Essa é a realidade. Mais de 2.000 pessoas entregaram-se a questão na última semana, porque o presidente Zelensky colocou uma linha à disposição para quem quer se entregar, garantindo tratamento humanitário. 2.000 pessoas, 2.000 soldados em uma semana, é uma baixa incrível para o exército russo. E ainda o povo russo vê esses ataques que a Ucrânia faz com sucesso. É muito difícil. Já teve um general que foi chefe do Estado-Maior, que hoje é membro da questão das Forças Armadas, na Duma, é um deputado eleito pelo partido do Putin, faz parte da elite que comanda a Rússia. Eu comentei isso no meu vídeo anterior,
que ele mesmo disse, chega de mentir para o povo, todo mundo sabe que nós estamos perdendo a guerra, estamos tendo baixas e perdendo muito equipamento. Né? Não podemos mais mentir para o povo. Um general falou isso, né? Foi chefe do Estado-Maior. Então, para você ver, o Putin está perdendo a credibilidade entre a elite. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Pessoal, me ajudem. Inscrevam-se no canal, é muito importante. Preciso de vocês, conto com vocês. Por favor, conto com a sua ajuda para se inscrever no canal. Também capriche no gostei lá, no like, no joinha lá. E compartilhem com suas redes sociais. Façam seus comentários para trocarmos ideias. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Paz e bem.